Vamos ler Lucas 1:26. E nós vamos ler até o versículo de número 30. A mensagem do Natal. Vamos orar também pela vovó do Douglas, que está internada na UTI, lá no Rio Grande do Sul. Muitos dos nossos irmãos também estão viajando, estão na estrada. Orar por eles, por aqueles que saíram de férias, para que Deus possa renovar as suas forças. E por nós também. Vamos ler? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Vou repetir de novo. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Não tenha medo. Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú, porque você foi abençoada por Deus. Não tenha medo, seu Hernani, porque o Senhor foi abençoado por Deus. Não tenha medo, Marciele, Kleber, Martim, vocês foram abençoados por Deus. Silvana, não tenha medo. Alexandre, se você estiver assistindo o culto, você foi abençoado por Deus. Douglas, não tenha medo. Você foi abençoado por Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã e reconhecemos que somos tão carentes de Ti, Senhor. Estamos com o nosso coração despedaçados de tristeza e temos a quem recorrer, porque o Senhor conhece todas as nossas fraquezas, ó Deus. Todas as nossas fraquezas o Senhor conhece, porque o Senhor se tornou um de nós. Acolha, Senhor, as nossas lágrimas, as lágrimas da Carol, as lágrimas da família, Senhor, que está tão machucada por este momento. Visita-nos, cura-nos, sustenta-nos, e nós aguardamos a manhã de alegria que o Senhor promete na Tua palavra. Visite o Alexandre também, Senhor, enlutado pela perda da sua mãe. Visite a vovó do Douglas, na UTI, entubada neste instante, Senhor. Nós oramos e pedimos a Tua bênção e aguardamos a manifestação do Senhor para nos trazer a alegria logo ao amanhecer. Fale conosco nesta manhã. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é a mensagem mais gloriosa que um ser humano já ouviu em toda a sua história. A mensagem do anjo Gabriel para a Virgem Maria. Ninguém nunca ouviu uma mensagem como ela ouviu, tão relevante, tão especial e tão gloriosa. E o texto diz que ela recebe a visita angelical 6 meses depois que o mesmo anjo anuncia para o sacerdote Zacarias que ele seria pai milagrosamente do precursor do Messias, o João Batista. Agora ele sai de Jerusalém e vai até o norte do país, até
a distante e desprezada Nazaré. Na região conhecida como o Vale da Sombra da Morte, abram as suas Bíblias comigo em Isaías capítulo 9. Versículo 1. Mas para a terra que estava aflita. Olha para onde o anjo vai. Olha onde a mensagem do Evangelho vai. A terra que estava aflita. E é até hoje uma região muito escura. Quem já esteve lá no norte de Israel sabe disso. Há uma região do ano em que 3 horas da tarde o sol se põe. Não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zabulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos dias, nos últimos tempos, olha que promessa gloriosa. Tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, olha como isso é relevante para nós nesta manhã. Resplandeceu-lhes a luz. É para este lugar que a mensagem do Evangelho vai. Para a região desprezada de Nazaré, distante, e a região de escuridão e de trevas, lugar onde reina a sombra da morte. O anjo Gabriel se dirige para levar uma mensagem gloriosa, uma mensagem de esperança. E nesta manhã, eu quero apresentar 3 coisas para vocês aqui. A primeira delas, a pessoa que recebeu essa mensagem. A segunda, o conteúdo desta mensagem. E a terceira, a reação da pessoa a esta mensagem. Diante da dor que nós estamos sentindo, eu entendo que não há mensagem mais relevante do que esta. Amém? Em primeiro lugar, a pessoa que recebeu essa mensagem, Maria. Ela sempre foi alvo de controvérsias na história da igreja. Devido ao seu papel dentro do cristianismo. Qual é o papel que se deve dar a ela? Alguns grupos a elevam e eu penso que todos erram. Porque uns elevam demais, outros dão pouco valor a esta mulher. Mas a verdade é que ela é uma pessoa extraordinária. E nós vamos ver por quê. Uma adolescente, queridos. Ela não tinha mais do que 16 anos de idade. E ela é uma pessoa humilde demais. Sem estudos, sem bens,
certamente analfabeta, sem roupas bonitas, sem nunca ter ido a uma costureira, com as suas roupas feitas em casa, remendadas, sem joias, sem nunca ter saído daquele ciclo entre Nazaré e Jerusalém, como uma judia indo às festas em Jerusalém. Mas ela recebe um chamado e um privilégio que é o maior de todos os seres humanos. E Deus confiou a ela o cuidado do seu bem mais precioso, o seu filho unigênito, aos cuidados de uma adolescente camponesa. Deus confia aquele que Ele ama desde a eternidade, que é o deleite do seu coração. Esta é a Maria. Lucas 1:48, ela fala um pouco dela, olha só, olha o que ela diz. Vamos ver o 46? Isso aqui os teólogos chamam de os Salmos do Novo Testamento. Este é um deles. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. No advento do ano passado nós vimos isso. Foi no ano passado, né, Renan? E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Feliz, mais do que feliz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Esta é a Maria, a jovem, que compõe um dos textos mais lindos das Escrituras, uma adolescente saturada da Bíblia, saturada da história da redenção, e que, cheia do Espírito Santo de Deus, compõe uma linda canção. Deus mostra, na escolha da Maria, o seu poder, por meio da fraqueza, a sua soberania, por meio da nossa incapacidade, e o seu plano redentor, por meio das nossas imperfeições. Esta é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Segundo, a mensagem que o anjo anuncia para ela: salve, agraciada. A graça de Deus. Nunca. Isto mostra a singularidade dela. Ninguém foi saudado por alguém dos céus desta maneira. Mas o anjo diz: agraciada. Graça. A mensagem central
do cristianismo. E é a mensagem que neste momento que nós estamos vivendo, devido ao contexto desta semana, é a mensagem que nós temos que nos agarrar a ela desesperadamente, crer nela, se deleitar nela, a graça do Senhor Jesus Cristo. A Maria foi agraciada por Deus. Essa graça não lhe era inerente. Ela não desenvolveu essa graça por si mesma. Ela não teve essa graça a partir dela mesma. E ela não estava apta a dar esta graça para ninguém. A escolha de Deus a ela ocorreu devido à sua soberana escolha. E Deus escolhe ela como escolhe a nós, desde os tempos, na verdade, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos. E lá ele demonstra sua graça ao nos escolher. Esta palavra graça, falada pelo anjo Gabriel a Maria, é a mesma palavra que Paulo usa em Efésios capítulo 1, versículo de número 6. Vamos ver comigo? Vamos ver o 3. A gente precisa ver isso aqui, é glorioso demais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, antes de você decidir vir à igreja, antes de você pensar em cogitar em ser cristão, em ser uma boa pessoa, em fazer o bem, Deus nos escolheu. Olha o que nós devemos nos agarrar, queridos, é nisto. Olha aqui, Carol. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não esperou a gente fazer o bem para nos escolher. E Ele não previu que a gente iria fazer o bem e por isso Ele nos escolheu. Não, Ele nos escolheu. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Agora o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça. Essa graça é como? Como que a gente recebe essa graça? Olha só, que Ele concedeu gratuitamente no amado. A Maria recebeu esta graça gratuitamente no amado que ela gerou. É sobre isto a graça de Deus. Esta é a mensagem do cristianismo. Esta é a mensagem central da igreja cristã. Nós fomos favorecidos por Deus.
E a igreja deve pregar sempre essa mensagem, ou ela deixa de ser igreja de Jesus Cristo e se torna sinagoga de Satanás. É a mensagem que Deus diz que Ele escolhe soberanamente quem Ele quer escolher, quem Ele quer salvar, quem Ele quer usar para promover o seu reino. E Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Pela sua determinação soberana, ela não ganhou um concurso de virgens da Galileia, depois de 38 rodadas, para se tornar a mãe do Messias. E foi a vencedora triunfante do concurso, e ganhou por causa de todos os requisitos, e um checklist enorme, feito pelos céus. Mas Deus olhou para ela e disse: é você que eu vou escolher, de acordo com as suas imperfeições, as suas fraquezas e a sua humildade. Eu vou mostrar a minha glória, e vou mostrar para todos os principados e potestades as riquezas da minha glória, da minha misericórdia e da minha graça. O cristianismo é a mensagem do Deus que salva homens perdidos, fracos, desesperados, que não têm força para salvar a si mesmos. Uma mensagem contrária a esta é mensagem pregada da sinagoga de Satanás, porque diminui a glória de Cristo e exalta o homem, e tudo que diminui Cristo e exalta o homem não vem de Deus. Graça. A primeira mensagem do Evangelho é graça, 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 graça. Quando a igreja afirma a doutrina da graça, ela está dizendo o quão grande Deus é. É um Deus que reina sobre tudo, até sobre os seus pensamentos e as suas ações. Ele reina. Até sobre os seus atos que você cometeu ao longo dessa semana, Deus reina sobre eles. Nós não tiramos a responsabilidade humana. Não. Mas nós afirmamos a soberana graça de Deus. Quando a igreja anuncia a mensagem da graça de Deus, e quando ela prega as doutrinas da graça de Deus, nós afirmamos que o cristianismo é sobre Deus concedendo salvação a homens ímpios. E esta é a questão central da justificação pela fé, que nós estamos estudando aqui em Romanos, quarta-feira à tarde. E que voltaremos em fevereiro. Justificação pela fé. E o que é isto? Uma vez que o homem crê em Cristo, ele é justificado, que é diferente de ser perdoado, vai além. O perdão dos pecados, sabe o que é, queridos? Lembra do que nós falamos sobre José aqui e os irmãos dele? No início do ano, desse ano? Estudamos tanto. Perdão é: você me fez uma ofensa, eu te perdoo, mas fica aí. Não quero mais relacionamento com você. Deus não faz isso conosco. A justificação é: vem, vem. Mas e as minhas ofensas, o que eu fiz? O quê? Quem disse que você tem ofensas? Quem disse? Quem disse que você tem ofensas contra mim? Você não apenas foi perdoado, você foi justificado. A justiça do meu filho foi outorgada a você. Quem disse que eu estou vendo ofensas em você? Vem ficar comigo aqui.
É isto que chama justificação pela fé. É isto que a igreja de Jesus Cristo deve pregar ao mundo. O Lutero, quando disse que entendeu isso, ele falou que foi como se o céu se abrisse para ele. E ele passou a amar este Deus, amar este Deus, amar este Deus, porque ele tinha medo da palavra justiça de Deus. Mas quando ele entendeu que justiça de Deus é quando Deus dá o que o Filho dele fez na cruz para nós. E mesmo a gente ainda pecando, errando, o status não muda. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus. A raiz da palavra graça é alegria. Alegria, alegria. Receber uma mensagem dessa em meio à dor vai produzir alegria. Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú, nós estamos quebrados pela dor, mas você pode ter certeza que esta mensagem vai produzir alegria em nós. Quando nós pregamos a mensagem da graça de Deus, nós estamos afirmando que nós nunca seríamos cristãos se não fôssemos chamados antes por Jesus, por Deus, para isto. Nunca seríamos. E que Deus nunca vai tirar do lugar onde Ele nos colocou, nas mãos do Filho dele. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8. Na verdade, 6. Versículo 37. Quando nós pregamos as doutrinas da graça de Deus, é sobre isso aqui que nós afirmamos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ele vai vir. Porque o Pai tocou nele. Ele vai vir a mim. E o que vem a mim, fraco, tropeçando, caído, de maneira nenhuma o lançarei fora. É sobre isto que nós afirmamos quando nós pregamos as doutrinas da graça de Deus. Ninguém vai a Jesus porque quer. É porque o Pai tocou nele antes. E as pessoas que vão a Jesus, Jesus não vai rejeitá-las. Olha o que ele vai falar. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que o enviou? É destruir as pessoas? E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. As doutrinas da graça são essas. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? No que vocês creem? Nas palavras de Jesus? Vocês que nesse ano perderam entes queridos? Estão devastados pela dor?
ressuscitarei no último dia. Ninguém pode tirar-nos do lugar onde Deus nos colocou, no colo do Filho dele, Jesus. É sobre isto as doutrinas da graça. É sobre isto. Eu tinha um peso no meu coração tão grande antes de conhecer isto. Porque eu vivia tentando agradar a Deus e eu nunca conseguia. Até que eu escutei isso pela primeira vez. Graça, graça, graça. Deus salvando pecadores que não podem salvar a si mesmos. A segunda mensagem que o anjo falou para ela: Deus está com você, Maria. Talvez seja isso que você precisava ouvir nesta manhã. Também, Deus está com você. Por que Deus está conosco? Essa é a pergunta que fazemos. Por que Ele se importaria com seres tão pequenos, desprezíveis como nós? Por que Deus iria amar pessoas como o filho mais novo de um pai? Este filho gasta tudo que o pai tem com prostitutas em uma terra distante e volta para casa envergonhado, quebrado, e o pai o ama. Por que o pai iria amar alguém como Zaqueu, que durante toda a sua vida extorquiu o seu próprio povo em busca de ganhos para uma vida fácil, ameaçando a população carente de prisão, caso eles não pagassem os seus impostos? Mas ele ama. Esta é a estranha doutrina do amor de Deus. E você precisa ouvir isso nesta manhã. Deus está com você. Deus está conosco. Amém? E por último, qual foi a reação da Maria? Como que nós reagimos à mensagem do Evangelho? À mensagem da graça de Deus? Como que nós reagimos? Versículo 29 de Lucas 1. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Perturbou-se muito e ficou pensando: o que vai ser esta mensagem? O que significa isto? Talvez essa não seja a maneira em que as pessoas reagem quando elas escutam uma pregação na igreja, perturbada, e ficar pensando. Aliás, os pastores fazem de tudo para não deixar as pessoas desse jeito. Nós não queremos que as pessoas fiquem assim. Por isso nós criamos aquele ambiente de luzes assim, aquela coisa toda na igreja, para as pessoas terem uma sensação gostosa no culto. Isso aí, ufa, que legal. Tenho gás para a semana toda agora. Mas a primeira mensagem do Evangelho deixou a primeira ouvinte perturbada e profundamente reflexiva. O que é isto? Ah, pastor, eu já penso a semana inteira na minha vida. Eu vou na igreja para... É ou não é? Ainda bem que vocês não pensam assim. Senão vocês não estariam aqui. Né? Perturbada e pensando muito. É uma reação diferente de Zacarias.
o parente dela, que ficou com medo. Quando o anjo Gabriel visitou ele e disse: rapaz, você vai ser pai. Daqui a um ano você vai ser pai do Messias. Não, do precursor do Messias. Ele ficou com medo, descreu. E é a mesma palavra que o Herodes tem ao ouvir dos magos que o rei nasceu. A Maria é diferente. Ela pensa. Aliás, fazer um estudo bíblico sobre a Maria aqui, viu? Que jovem extraordinária. Pensadora. A gente que, vocês aí que são formados, tem os doutorados de vocês, né? E pensa que a turma lá não pensava? A Maria é a mulher mais reflexiva da Bíblia. É usada uma palavra em grego para dizer sobre quando falam sobre Jesus, que essa palavra é pouco usada no mundo. Ela compactou as informações que ela recebeu e colocou elas em ordem na mente dela. A camponesa Maria, da desprezada Nazaré. Ó, o Renan está aqui com a Maria dele também. Ó. Cadê a Maria? Amor. Você é agraciada. O Senhor está com você. Eu imagino que ela deve ter pensado o seguinte: uau, eu vou sair agora por todo Israel, pregando nas igrejas, viajando de avião, falando sobre a graça de Deus, de como Deus levanta os humildes. E ó, exalta eles. Meu Instagram agora vai bombar. A graça de Deus chegou a ela. E a vida dessa jovem mudou. Quem iria acreditar na história dela? De que estava grávida do Espírito Santo. Nem o José, que era justo, acreditou. Mas ele falou assim, ó, eu amo minha noiva, vou deixar ela, vou sair a francesa. Aí eu, não, rapaz, o anjo falou, não, assuma a bronca aí, meu irmão. Você vai cuidar de um filho que não é teu. E vai cuidar dele bem cuidado. Porque ele é o filho do Altíssimo. Não deixa ela não, difama ela não, porque o que está dela é do Espírito Santo mesmo. Ela não está doida não. E ela não traiu você não. A vida dela agora não seria um mar de rosas. E não foi. Aproximadamente 9 meses depois da visita do anjo, 10 meses, ela recebe uma palavra de Deus para ela. Lucas capítulo 2, versículo de número 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Olha o que Jesus Cristo é. Quem crê nele, ele é a salvação. Para outros ele é alvo de contradição. Para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, você vai ter uma vida boa? Uma espada atravessará a sua alma.
Uau! Eu não imagino uma espada atravessando um corpo. A dor. Agora terá uma espada que vai atravessar a sua alma. Por causa deste menino. John Piper diz que a graça de Deus nunca chega com cores atraentes, vivas e brilhantes completamente para nós. Ser escolhida, agraciada por Deus e abençoado por Deus, nós acreditamos que isso vai nos isentar de enfrentar espadas na alma. E as igrejas estão cheias de mensagens que dizem isso. A partir do momento que você conhecer a Cristo, nunca mais você vai experimentar isso, vai sofrer isso, terá aquilo. Por causa de Jesus, Maria, uma espada vai atravessar a sua alma. Agora, eu quero terminar com isto aqui. Esta graça que escolhe. É a graça que sustenta na hora difícil. Porque Deus nunca coloca os seus filhos em lugares onde a graça dele não pode manter. Deus nunca coloca os seus filhos em lugares onde a graça dele não pode manter. Paulo, eu tenho um espinho, Senhor, que dói. E dói muito, dói a minha alma. É a terceira vez que eu estou orando para que o Senhor tire. Através da minha vida, o Senhor tirou espinhos de tantas pessoas, curou tantos, deu vida, trouxe vida, fez o teu reino avançar. Não, Paulo, você precisa dele. Mas tem um porém. A minha graça te basta. O meu poder será aperfeiçoado justamente na sua dor e na sua fraqueza. Esta graça que escolhe é a graça que sustenta, é a graça que mantém, é a graça que dá forças, é a graça que dá alegria, é a graça que dá ânimo. É a graça que faz levantar quando você tem tudo para manter-se deitado. É a graça que faz você sorrir quando você não encontra mais motivos para sorrir. A graça do Senhor Jesus Cristo é melhor do que a vida. E ela nos faz viver. Quando Davi fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Neste mesmo salmo ele diz, transformastes o meu pranto em dança. A graça dele. Deus nunca coloca os seus filhos em lugares onde a graça dele não pode manter. Maria, serão anos difíceis, mas eu vou estar com você. A minha graça será contigo. É esta a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem mais relevante para nós nesta manhã. Estamos vivendo dias difíceis, mas Deus está conosco e a graça dele vai nos sustentar. Já tem nos sustentado. E sustentará até o dia final, quando nós não teremos mais necessidades de perguntar por quê,
Por quê? Por quê? Porque veremos Ele como Ele é. E Ele vai mostrar para nós porque nós enfrentamos tudo. E nós iremos ver que não foi nada comparada com a glória que estará revelada diante de nós. A graça de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Dá para cantar? Desce mais forte. E pedimos para que a Tua palavra, Senhor, produza um impacto de cura, de restauração e de alegria no nosso coração, nesta manhã. A Tua graça, Senhor, que é melhor do que a vida, a Tua graça. Nós nos apegamos à Tua graça, Senhor, nesta manhã. Esta mensagem gloriosa que chegou até nós, nós não escolhemos ouvi-la, foi o Senhor quem escolheu anunciar aos nossos ouvidos. Muito obrigado. Aviva o nosso coração, restaura os cacos que estão dentro de nós, ó Deus. Nós te pedimos isso.